Bom dia, gente. Gente, nós estamos vivendo tempos diferentes. Antigamente, íamos para as igrejas e tinha os cultos de oração. E geralmente os cultos de oração era feito de portas fechadas. Porque acontecia muita coisa nos cultos de oração. Por exemplo, havia o movimento de línguas estranhas, os carismas, os chamados carismas do Espírito Santo. Era manifesto nos membros da igreja. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eram evidenciadas línguas estranhas, muitos recebiam como dom. Quando você é batizado com o Espírito Santo e recebe o dom de língua, você fala essa língua como nós estamos falando aqui. Isso é notório e todo crente pentecostal sabe disso. Só que nos últimos tempos, gente, está havendo assim um exagero. Os pregadores vão pregar, principalmente se forem pentecostal das Assembleias de Deus e outros movimentos pentecostais, eles abusam e tornam suas pregações desconexas. Gente, o dom de língua é o menor deles, porque ele só edifica você mesmo se não houver que eu interprete. Muitas das vezes você tem o dom de línguas e fala línguas. E se exibe falando línguas. Porque aquilo não edifica a igreja. Só edifica você mesmo. A não ser que você fale línguas e interprete a língua. Para que haja edificação em toda a igreja. O contrário, só você é edificado. O que acontece? As pessoas perceberam que há poder no dom de língua, no falar em língua. Chama a atenção. E muitos pentecostais passaram a buscar lucro com isso. Se eu falar em lucro, eu vou chamar atenção, logo as pessoas vão achar que eu sou mais santo do que os outros, mais abençoados do que os outros. Muitos vão me chamar para pregar, muitos vão me chamar para orar e coisa do gênero. Estes abusos que acontecem em todos os setores das sociedades, inclusive na igreja. As pessoas ignorantes se deixam levar por isto. Gente, falar em língua não salva ninguém. O que salva é a obediência à palavra de Deus. Você não pode abusar dos dons que Deus te deu, porque tudo é para a glória de Deus. Que adianta você sair por aí se exibindo falando língua? Que proveito você tira com isso? Se você é pentecostal, fecha a tua porta e se derrama diante do Todo-Poderoso e receba todas as graças possíveis e se auto-edifique para a glória de Deus. Porque quando tu saíres para pregar a palavra de Deus, tu estás cheio, está imbuído de poder, de força, de autoridade para pregar a palavra de Deus e, se possível for, expulsar toda sorte de espíritos contrários. Porque tudo é para a glória de Deus. Mas nestes dias, gente, as pessoas querem aparecer. O que tem de grupos de pagode na igreja pentecostal cantando pagode em línguas estranhas. Gente, para que serve isto? Para nada. A gente vê um monte de presepeiro com microfone na mão e falando em línguas estranhas. Sabe? Gente, uma coisa que não edifica e que entristece o Espírito Santo. Sabe? O fim destas pessoas é triste. Você vai ver a história destas pessoas, sabe? Não aguenta nada. Qualquer apertozinho estão caindo, estão se desviando. O que tem de crente desviado nas prisões, o que tem de crente desviado nos hospitais de loucos, de doidos, não é brincadeira.
Sabe por quê, gente? Porque com Deus não se brinca. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Será que esses crentes não aprenderam ainda isto? Porque saem se exibindo como se pudesse, gente. E tem deles que acham que pode ajudar a Deus. Ah, gente, essas pessoas, quando são corrigidas, se alteram no altar. São capazes de amaldiçoar aqueles que o corrigiu. Lembra de Flor de Lis? Quando Deus usou vaso para exortá-la, falar dos seus pecados, dos seus muitos pecados, ela não aceitava não, amaldiçoava. Faz a mesma coisa hoje Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, amaldiçoa todos aqueles que contraditá-los. Está entendendo, gente? Viraram apostada da fé, se desviaram dos caminhos retos do Senhor. Dificilmente você vê uma daquelas irmãzinhas tradicional das Assembleias de Deus se exibindo por aí. Porque elas têm grandeza, elas têm sabedoria. Elas sabem que para nada aproveita sair por aí se exibindo, dizendo que fala em línguas, profetiza ou coisa do gênero. Gente, se a gente está à mercê do Espírito Santo de Deus, nós temos que ficar esperando a vontade, a ordem do Espírito Santo para falar, para se posicionar, para marchar. Se a ordem para marchar, você marcha. Mas se a ordem é para parar, pare. Não se exceda. E o que é que há na casa do Senhor hoje? Gente, você chega hoje na igreja Assembleia de Deus e você vê lá um festival de qualquer coisa, menos de culto ao Senhor Jesus. E com o advento do bolsonarismo, então aí é que a coisa pegou mesmo. Gente, chegávamos na igreja 6, 7 horas da noite, gente. Bolsonaro estava reinando. Era 22 para lá, 22 para cá, a esquerda já perdeu, Bolsonaro já ganhou, Lula já perdeu. Gente, era uma coisa do cão. Era hit de todas as formas para exaltar o nome de Bolsonaro. E muitos falando língua estranha. Lembra da Michele? Saltitava, pulava, falava língua e coisa do gênero. Enquanto isso, os índios e anomames estavam morrendo lá em Roraima. E Michele Bolsonaro não fazia nada, não fez nada. Não entendeu o que disse o apóstolo Paulo. Que se tu não tem amor, para nada serve o seu falar em línguas. Tu pode falar até a língua dos anjos, disse o apóstolo Paulo. Mas se não tiveres amor, para nada aproveita. Entendeu, Michele Bolsonaro? Crentezinha sem Bíblia, desviada. Sabe? Tá cheio. As igrejas estão cheias deste tipo de crente, que só querem dinheiro. Veja aí agora. Valdemiro Santiago totalmente desviado, cheio do cão. Vai para a igreja para amaldiçoar o povo. É um caloteiro de todas as sortes. Já não tem mais ministério. Gente, Valdemiro Santiago já não tem mais ministério, gente. Não se assuste se a qualquer momento Valdemiro Santiago vá para a cadeia por calotagem. Sabe, por calotagem. Compra, não paga. Esse tipo de coisa toda. Sabe, a justiça está no encalço. Aí ele fica achando que a culpa de tudo isso é Lula. Ele quer pegar um bode como expiatório, qualquer um como expiatório, bode expiatório, para tentar se safar. Olha aqui, Valdemiro, ninguém foge dos olhos, da mão do Todo-Poderoso.
E tu estás sobre o ai de Deus, assim como todos estes que foram agraciados por Deus, receberam dons e abusam dos dons, usam os dons que Deus lhe deu para o seu bel prazer. Deus não tem prazer nestes abusados. Logo, um conselho: é melhor se converterem.